Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais uma aula de geografia, dando continuidade aí ao capítulo 10, não é? Vamos aí encerrar, na verdade, né, esse capítulo e falar um pouco aí do Sudeste Asiático, né, e territórios insulares do Oceano Índico. Então, basicamente, vamos estudar aí essa região, né, do Sudeste Asiático, que engloba os países como Myanmar, Laos, Tailândia, Camboja, Vietnã, Malásia, Filipinas, Indonésia, né, os países aí esses que estão aqui representados no mapa, né? Então, o país possui 4,5 milhões, né, de quilômetros quadrados, ou melhor, a região, né, 4,5 milhões de quilômetros quadrados, né, possui um relevo de baixos planaltos, né, planícies também, algumas regiões montanhosas, né, principalmente as regiões insulares, né, possuem muitas montanhas, paisagens lindas ali, né, nessa região, principalmente, né, onde aqui é a Indonésia. E aí, então, temos, né, três tipos de relevos, então, na região do Sudeste Asiático, né. Uma região onde também se encontra o chamado Círculo de Fogo, né, essas regiões montanhosas, né, da península ou das regiões insulares, né, melhor dizendo aqui. Então, essas regiões insulares, regiões montanhosas, e onde que está aí composto, né, ou a faixa que corresponde ao Círculo de Fogo. Então, passa aqui pela Indonésia, né, e depois vem mais ao sul, né, do sudeste aqui, da região sudeste, e aí depois vai até para o outro lado, né, pegando a América ali, o Oceano Pacífico, né, e chegando aqui novamente à região sudeste. Bom, gente, o Círculo de Fogo nada mais é que regiões que passam por abalos sísmicos, né, ou seja, terremotos. Também é uma área que recorre também a muitos terremotos, né, no caso aí alguns, né, de grande relevância, outros nem tanto. Regiões também que provocam, né, ativamentos de vulcões, né, tsunamis também, né. Então a gente pode ter essa compreensão aqui, né, dessa região, uma região muito tensa, né, diante desses fenômenos naturais. E tudo isso se deve à sua formação, né? Aonde está aqui essa região toda em rosa, que corresponde ao Círculo de Fogo, está relacionada à, à região de placas, né? Divisão de placas tectônicas, né? Então, onde há divisão, há abalos sísmicos, há terremotos, né? E também vulcões, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, aqui um acontecimento muito trágico, né, que ocorreu foi o tsunami, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente aí dele, né, em qual região aconteceu e tudo mais. Então aqui já chegamos, né, para vocês terem uma ideia como ocorre o tsunami. O tsunami, por meio dessa representação, né, ocorre por meio de um deslocamento, movimentação de placas, né. Então essas movimentações de placas elas se dão, né, de uma forma a se desprender, né, uma da outra, ou melhor, às vezes se chocam, né, às vezes ou melhor, às vezes convergem, às vezes divergem, né, às vezes uma placa ela tende a se mover, né, para baixo, né, e aí é onde provoca o deslocamento de água. Esse deslocamento de água é onde vai fazer com que os vulcões, ou melhor, vai fazer com que os terremotos, maremotos, né, no caso, eles ocorram, fazendo existindo esse fenômeno, né, esse deslocamento da placa é onde que vai movimentar a água do oceano, né? Movimentando a água do oceano,
no caso aqui, ela vai correr para a praia, né? Todo deslocamento de água ele vai ocorrer em uma camada. Quando ocorre isso, a água que está posicionada numa superfície marítima, ela se desloca e aí provoca as chamadas ondas, né? Ondas gigantescas aí que chega a mais de 30 metros de altura. Então, olhem para um prédio, né, mais ou menos de 10 andares, uma onda daquele tamanho que é formada, né? E o último acontecimento de grandes proporções, né, decorrente aí o tsunami foi em 2004 na Indonésia, né? Que deixou aí mais de 226 mil mortos, para vocês terem uma ideia, né? Então, isso gerou uma grande tragédia, né, para a região ali. Também ocorreu aí 100 mil feridos, né, decorrente ao acidente, né, surgiu 100 mil feridos e inúmeros, né, povos aí, enfim, de diferentes nacionalidades também acabaram sofrendo com essa tragédia, né. Então, no caso aí, tailandeses, né, não só os indonésios, mas também os tailandeses, povos ali do Sri Lanka. Então, foi muito trágico, né, todo esse acontecimento, tá? Bom, eu falei aqui, né, pessoal, região do Pacífico, mas não a região Índico, tá? Região do Oceano Índico. Então, corrigindo aí. Bom, outro detalhe, né, da região aí do Sudeste Asiático, né? Aqui uma foto mostrando para vocês, né, o desastre, né, aqui, né, que ocorreu na praia da Tailândia, decorrente ao tsunami. Aqui uma foto que mostra os abalos, né, o epicentro, digamos assim, do terremoto. E toda essa região aqui ela é afetada, né? Então, quando há uma movimentação de placa que ocorre nessa região, todo o seu entorno, né, é abalado, né? Então, é uma região que é muito abrangente, né, decorrente aí da movimentação de placas, né? Bom, voltando aqui, mostrando aqui agora para vocês, né, toda a capacidade, né, que a região possui, né, em questão de habitantes, né, ou seja, uma região muito populosa, uma região que possui cerca de 590, né, mil habitantes, 70% trabalha no campo, atividades agrícolas, né, muito presente aí, principalmente na produção de arroz, né, mas também tem outras atividades aí que derivam do chá, do fumo, produtos, né, como frutas tropicais, algodão, borracha também. Então, um pouco é diversificada, né, a atividade agrícola. Esses produtos como fumo, chá, frutas tropicais, algodão e borracha, tudo para exportação, né? Não é feito aí, né, muito para atender o mercado interno do Sudeste Asiático, né? Possui uma agricultura familiar muito forte, né? Onde possui aí um baixo desenvolvimento tecnológico na produção, né? A agricultura familiar ela é muito assim, né? Ou seja, grupo de pequenas famílias que vão lá desenvolvem atividade agrícola, né? Para poder fazer uma agricultura para simplesmente atender o mercado interno, né? Uma agricultura de subsistência, podemos colocar assim. E está aqui, né, um dos frutos aí, olha aí a banana, o arroz aqui, né, e aqui os frutos tropicais, como vocês podem ver, né, desenvolvido pelos asiáticos aí da região sudeste. Possui uma atividade também muito, né, característica, né,
é muito característica no Brasil, mas no Sudeste Asiático também acontece, né, que é a exploração da madeira. Então tem aí regiões como Tailândia, Indonésia, Malásia, Camboja, onde possui faixas de floresta e a madeira é praticamente aí, né, comercializada. E no caso aí, diante dessa devastação, né, desse desmatamento aí, já estima-se aí que essas florestas perderam 70% da sua cobertura vegetal, né, devido a essa atividade aí. Bom, por outro lado, tem aí, né, outra questão que envolve o crescimento econômico, né, voltado para aí os grandes centros, né, das regiões asiáticas, como a Tailândia, a Malásia, a Indonésia, Filipinas e Vietnã, né, possui aí um desenvolvimento, né, industrial muito forte que vem de um período, né, que da década de 90, como por exemplo, né, os países começam a fazer parte dos chamados tigres asiáticos, né, ou melhor, os novos tigres asiáticos, né, ou seja, um segundo momento aí que desenvolvimento, né, da economia capitalista na Ásia. Então, Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas são considerados os novos tigres asiáticos, né? E esse desenvolvimento econômico se deveu muito à indústria essa que foi muito investida pelos Estados Unidos, né? Estados Unidos e alguns países poderosos do leste asiático, né? Então investiram muito na política, né, para que isso acontecesse. Os países estrangeiros, né, Estados Unidos, injetaram muito dinheiro para poder fazer com que os investimentos, né, estrangeiros entrassem no Sudeste Asiático. Então, muitas empresas estrangeiras foram para lá, empresas automobilísticas, empresas do setor de eletroeletrônicos, e, enfim, são países, né, que se propuseram a aceitar, né, todos esses investimentos e para isso contribuiu muito com os interesses estrangeiros, né, principalmente os Estados Unidos, que estava aí relacionado aos interesses da mão de obra barata, não é? Ou seja, a precariedade do serviço, baixos salários, e também na isenção fiscal, né, que os países do Sudeste Asiático concederam a essas grandes potências para as indústrias se instalarem lá. E outro detalhe também é a matéria-prima existente na região. As multinacionais se interessaram muito, né, em beneficiar com essa matéria-prima para poder produzir os seus produtos no leste europeu, no Sudeste Asiático, né? Bom, então, assim o país, né, ele foi crescendo, né, as regiões principais, né, as regiões principais do Sudeste Asiático cresceu muito, né, principalmente as grandes cidades evoluíram, geraram emprego, né, empregos, né, que voltados também para a área de calçados, né, não só alimentícios, não só automobilístico, né, e eletroeletrônico, mas calçados e alimentícios também. Então, toda essa transformação na economia, nessa geração de emprego, ajudou muito os países do Sudeste Asiático, né? Só que devido aos baixos salários, devido à precarização do trabalho, né? Falta, né? Muito presente a falta de leis, né, que protege o trabalhador. Então, no caso aí, todo esse desenvolvimento econômico, todas essas empresas, a riqueza que gerou, né, nessas regiões, nos grandes centros do Sudeste Asiático, não pôde ser considerado como 100% positivo, né? Por quê? Porque somente beneficiou alguma parte da sociedade ali do Sudeste Asiático, principalmente a que estava nos grandes centros. Em contrapartida,
as periferias, né, as regiões mais afastadas do centro, é onde se vê onde está o trabalhador e onde está a sua moradia, né? Ou seja, uma condições de vida muito precária, pois a riqueza, né, gerada por essas empresas, pelos governos, né, não se refletiu para a população, né, majoritária, a população mais pobre como um todo. Então nós vemos aqui falta de saneamento básico em algumas regiões, falta de moradia, né, moram muitos em condições precárias, uma situação muito parecida com a nossa aqui no Brasil, né? Regiões muito desenvolvidas, aqui em São Paulo, região central, né? E em contrapartida, a região periférica sofre muito com o abandono do poder público, né? Com a falta de muitos serviços públicos aí, ou a precariedade de muitos, né? Então a gente vê, né, no caso aqui, uma desigualdade social tremenda, né? E quem sofre com isso é a população, né? Outro detalhe também, com o crescimento econômico, né, de certa forma, atingindo alguns setores e outros não, a gente vê as grandes cidades mais estruturadas, né, uma infraestrutura melhor feita, concluída, desenvolvida, uma urbanização mais mais bem feita, né? Em contrapartida, as regiões mais periféricas, a urbanização ela foi ocorrendo de forma desordenada, não é? Foi surgindo muitas comunidades, né? No caso conhecidos aqui como favelas, né? E aí onde foi a gente pôde perceber toda essa falta, né, de condições da população nas regiões mais periféricas aí. Bom, então, no caso aí, isso é o que chamamos de desigualdade social, né, refletida nos países aí do leste europeu, né? Bom, gente, então é isso que tem para falar sobre isso, esses países dessa região. E então, não esqueça de fazer anotações de vocês, né? No caderno, que vai ser muito útil para nós fazermos uma atividade depois, né, no chat. E aqui também, logo mais, estarei colocando as questões sobre esse conteúdo, certo, gente? Então fiquem atentos aí, que ainda essa semana, né, até, né, hoje é 16, até sexta-feira, estarei colocando aí as atividades para vocês. Até dia 18 estarei colocando, tá bom? Então é isso. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.